Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa live sobre medicina do estilo de vida e atendimento nutricional. Tudo bem, pessoal? Vocês estão almoçando? Estou conectada também no Face e aqui no Instagram, tá? E a minha proposta nessa aula, nessa live, é trazer não só algumas curiosidades do último Simpósio Internacional de Medicina do Estilo de Vida. Eu considero esse um dos pontos muito importantes do profissional de saúde, olhar para o indivíduo sobre esses aspectos que não só o aspecto alimentar, né? E até mesmo educador físico, psicólogo, enfim. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade para colocar dúvidas, perguntas, que a proposta dessa aula, dessa live, é trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com vocês, tá bom? Se vocês quiserem convidar os amigos também para estar participando, deixar as perguntas, tá? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas e eu recebi dezenas de perguntas sobre atendimento nutricional e a proposta é eu estar abordando esses conceitos com vocês hoje. Para quem sempre pergunta se a live vai ficar gravada, eu vou fazer o possível para deixá-la gravada tanto no Face quanto no Instagram, nos destaques, no IGTV. Vamos ver o que eu vou conseguir fazer. Tá bom? Vocês estão me escutando bem, pessoal? Podemos conversar, começar o nosso bate-papo? Então, mais uma vez, fiquem à vontade para fazer as perguntas. O primeiro ponto que eu acho importante de colocar aqui com vocês é esse conceito da gente entender que, pelo menos aqui no consultório, o que eu mais atendo é o paciente que tem excesso de peso, o paciente que tem estetose hepática, o paciente hipertenso, o paciente diabético com resistência à insulina. É esse público que vocês atendem também? Ou que vocês pensam em atender? Eu acredito que sim, porque quase 70% da população, se a gente somar todas essas doenças, acomete um número muito grande da população. E acaba que, por mais que a gente estabeleça nichos e queira atender, trabalhar com um foco específico que não envolva, por exemplo, a perda de peso, possivelmente são grupos que você vai atender em algum momento da sua, da sua vida, né? E o grande problema é, na graduação, a gente aprende, na verdade, até a faculdade de medicina, ela é muito voltada, tem um foco muito grande no tratamento da doença aguda. Ou então a gente vê as doenças com esse enfoque muito específico do ponto de vista de vamos tratar. Como que trata paciente diabético? Dieta normoglicídica, hipocalórica, com controle de carboidrato. Como que trata o paciente obeso? Então, a gente vai vendo todas essas doenças de uma maneira muito segmentada e fragmentada. E um outro ponto que eu acho importante é que o paciente, quando ele chega para a gente, ele chega querendo buscar ajuda, né? E buscar um acompanhamento. E o que muitas vezes a gente faz uma consulta e dá um retorno. Será que essa é a forma adequada da gente tratar os pacientes com doenças crônicas? Como o próprio nome diz, a doença crônica ela não tem como ser tratada com uma consulta e um retorno. Ela precisa de um acompanhamento. E esse é um dos pontos mais importantes que vocês mais me perguntaram, que foi sobre o retorno. O que fazer? Não dá para eu responder de uma maneira superficial sobre o que fazer no retorno. A gente sempre tem que pensar nesse paciente ao longo, quais são os objetivos dele, quais são as queixas, quais são os gatilhos, quais são os problemas que ele apresenta e projetar o tratamento para longo prazo. Então, a medicina do estilo de vida, ela vem como uma resposta à sociedade, porque não tem como a gente tratar as doenças crônicas como, eu tenho uma dor de garganta, eu vou no médico, ele me passa um remédio e tudo bem, agora por conta própria eu tomar esses 5 dias de antibiótico, esses 10 dias. Não, a doença crônica, ela visa um outro modelo de tratamento e que a gente não foi educada a trabalhar dessa forma na graduação. Essa é uma verdade. A gente não foi educado e por isso que existem tantas dúvidas sobre o que fazer no retorno. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é como projetar o tratamento do paciente para médio e longo prazo, para que ele tenha objetivos e resultados satisfatórios. Tudo bem até aqui? Consegui fazer uma passão aqui do que é a medicina do estilo de vida? Ótimo. Então, só para vocês saberem, ela tem 6 pilares. Um deles é a alimentação, que é o que eu vou mais falar aqui como nutricionista.
Mas tem um pilar muito importante que é do exercício físico. Eu quero fazer um parênteses para vocês, que foi uma aula espetacular que teve no simpósio, que foi sobre não só o estímulo ao exercício físico, mas também a diminuição do tempo sentado. Tá? Então, está provado que o tempo sentado ele é um fator de risco importante, e mais do que orientar esse paciente para uma prática de atividade física, que não é papel do nutricionista, mas que ele poderia estar estimulando, né? É você orientar ele, por exemplo, a diminuir o tempo sentado. A cada 30 minutos ele tem que se levantar, ficar 1 minuto em pé, ou sempre que ele pegar o telefone para olhar alguma coisa, ele fica em pé. Então, diminuir o tempo sentado. Mas esse é o segundo pilar. O terceiro pilar, que é fundamental, na verdade, esses três pilares, exercício, alimentação e sono, são os três mais importantes e não tem como a gente fazer prescrição nutricional sem orientar esses três fatores, tá? Então, em relação ao sono, existem muitas estratégias, não só fitoterápicos, orientações sobre higiene do sono, mas a gente tem que ter clareza que, fisiopatologicamente, existe uma associação muito forte entre má qualidade do sono, pouco tempo de sono e mau controle glicêmico, por exemplo. Então, a gente tem que olhar para esse paciente não só do ponto de vista alimentar. A gente tem que olhar para esse paciente pensando na mudança de hábitos. Por quê? Porque essas doenças que eu estou falando para vocês são doenças causadas por maus hábitos. Como que a gente vai tratar esses pacientes? Tratando os hábitos. E que hábitos são esses? Alimentação, sono, exercício, tabagismo, alcoolismo e manejo de estresse. Né? A questão do álcool é um papo à parte, a gente depois pode marcar uma outra live, se for de curiosidade de vocês, porque o álcool ele é muito aceitável na sociedade, né? Está muito relacionado à questão do social, e esse é um ponto que a gente precisa conversar com o paciente, porque não só vai ter impacto em cunho de saúde hepática, como de peso mesmo, até porque, e a quantidade de bebida alcoólica também, que é consumida habitualmente, ela está muito superior ao que o paciente deveria estar consumindo ou a gente deveria estar orientando, tá? Então, vamos lá. Voltando, entender que doença crônica, ela é causada por maus hábitos. E por isso a gente precisa tratar o hábito e não tratar a queixa, a sintomatologia. Tudo bem até aqui? Podem fazer perguntas, gente, não tem problema nenhum, tá? Um outro ponto que lá no Simpósio Internacional de Medicina do Estilo de Vida foi super bacana, e a gente tem que entender que às vezes na graduação isso não fica claro para a gente, que o diabetes, por exemplo, paciente com DM2 ou paciente com resistência à insulina, ele tem tratamento. Então, saiu uma publicação muito grande, chamada Direct, agora em 2019, mostrando que aqueles pacientes que perdiam 15% do peso, 86% deles revertiam o diabetes. E na graduação a gente vê o paciente uma vez diabético, para sempre diabético, não tem cura. É uma doença que foi causada por maus hábitos. A gente melhorando, promovendo uma melhora, promovendo a mudança de hábitos, a gente consegue reverter sim. E tem muitos trabalhos sobre isso. Tá? Agora, como? Né? Quando a gente pega, por exemplo, o novo guideline de diabetes, que foi publicado agora em 2019, ele coloca a medicina do estilo de vida como um dos pontos mais importantes. Coloca o impacto de uma alimentação baseada em plantas, principalmente, e além do manejo de estresse, diminuição do tabagismo, qualidade do sono, tudo que a gente falou. Então, esses princípios da medicina do estilo de vida, e que é uma entidade muito nova, começou em 2004, mais ou menos, então não tem nem 20 anos, né? Ela agora está sendo incluída nos novos guidelines, tá? O do diabetes foi um deles que acabou de ser incluído. Então, a grande sacada que eu quero deixar para vocês até agora precisamos projetar o tratamento do paciente. Ficou claro? Então, quando vocês me perguntam, Anne, o que eu faço numa consulta de retorno? O que eu faço para o paciente voltar? Qual o mimo que eu dou para ele? Castanha, sei lá, me perguntaram algumas coisas assim, né? E, na verdade, o que a gente precisa fazer para esse paciente não é mimo, a gente tem que projetar o tratamento, mostrar quais são os sinais e sintomas, as queixas e como que a gente vai intervir. Tudo bem? Então, alguns highlights, então, do simpósio, tá? Para vocês, eu prometi para vocês que eu ia trazer isso aqui hoje. Então, o primeiro ponto em relação à alimentação, o que mais se fala, eles mostraram os estudos dos adventistas, né, que tem uma alimentação predominantemente vegetariana. Então, a alimentação baseada em plantas, talvez essa forma de tradução seja um pouco estranha,
né? Mas alimentação baseada em alimentos vegetais, seja frutas, legumes, verduras, né? Castanhas, sementes, feijões, cereais, são os alimentos que deve fazer parte, a nossa alimentação deve se basear, tá? E aí, não sei se vocês já viram o parecer do Walter Willett falando sobre, mas olha, quanto de carne que a gente deve estar incluindo na alimentação desse paciente, né? E ele coloca 2 vezes por semana, que a meta ou a recomendação de ingestão de carne seria em torno de 20 gramas por dia. O brasileiro, ele consome lá em torno de 300 gramas, mais ou menos, né? Pensando aí em todos os tipos de carne. Lá eu estava viajando esse final de semana, eu tinha pratos em Buenos Aires que eram 800 gramas de carne, né? Seria mais do que o recomendado quase para o ano inteiro de consumo de carne, segundo os novos guidelines. Tá? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, claro, que não tem como falar de alimentação, que não é só o que comer, né? Mas também o horário que o paciente come, então tem toda a parte da crononutrição, questões relacionadas a sono e a quantidade, que esse é um outro ponto que muitas vezes a gente deixa de lado, né? Do tipo, vou fazer uma dieta qualitativa e tudo bem, vou prescrever uma alimentação qualitativa e não, a gente precisa calcular a dieta do paciente, isso está dentro dos princípios e perto das recomendações. Sobre sono, o que me chamou mais atenção, acho que todo mundo sabe aqui, se vocês quiserem colocar, tempo de sono de 7 a 8 horas por noite para adulto, tá? Menos do que isso, paciente que tem hábito de dormir 6 horas, por exemplo, você ainda tem que ficar estimulando ele a fazer exercício, e se ele tiver que dormir menos ainda para fazer exercício, você vai estar desregulando ainda mais toda a proposta da mudança de hábitos dele. Então, às vezes, é melhor ele dormir e garantir o sono dele. Depois de uma segunda etapa, ele está incluindo esse exercício mais descansado, mais disposto, porque senão a gente só fica cobrando do paciente, tem que fazer exercício, tem que melhorar a alimentação, tem que se planejar, tem que dormir, e não cabe dentro das 24 horas. Então, você precisa priorizar, tá bom? E em relação ao exercício, um dos pontos, como eu falei, que eu achei mais importantes do simpósio foi não só a questão do exercício físico supervisionado, mas sim a redução do tempo sedentário. Redução do tempo sentado. Então, você que está assistindo a live, se quiser levantar, assiste a live de pé, porque só isso você já aumenta o seu gasto energético e diminui o risco de complicações, tá? Então, achei muito interessante no simpósio, tinham bicicletas, não sei se vocês acompanharam, mas foi a primeira vez que tinha um evento, né, vão ter umas 400 pessoas ali, e bicicletas ergométricas em volta, né? E a cada 3 palestras se fazia uma pausa e vinham, acho que uma educadora física, uma fisioterapeuta, para ensinar alguns exercícios de flexibilidade, relaxamento, consciência corporal, e a gente sempre de pé. Então, esse é um ponto que eu achei muito bacana do Congresso, porque não é só o que está sendo informado, né, na forma de palestras, e sim o que você está experimentando. E é isso que a gente tem que fazer pelo paciente. Então, aquele paciente que tem horror à academia, por exemplo, diminui o tempo sentado, vê o que ele pode fazer, o que é viável para ele estar fazendo. Tá? Então, é isso aí. Ana Bel Nutri, tudo bem? Qualquer carne, peixe também, ovos. Então, o próprio ovo, a gente também pode fazer uma live só sobre isso. Esse é um tema muito importante porque eu estou até lendo, acabei de ler ontem o livro Uma Verdade Indigesta, da Marião Nestlé, que fala sobre os conflitos de interesse em grande parte de publicações com o ovo também, tá? A gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Então, o ovo ele também produz temal, né, que é um composto, né, tem colina, e produz alguns compostos, dependendo da flora bacteriana, que também não é bacana. Então, não é ovo para todos, muitos peixes, enfim, o que se recomenda mesmo é a alimentação à base de plantas, tá bom? Tchau, Parreira, sim. Quem trabalha sentado e treina também é importante levantar a cada 30 minutos, sim. 30 minutos, 40 minutos, o que for viável. Vai ser importante que você diminua o tempo sentado, tá? Então, isso vale para adultos, isso vale para idosos. Eles fizeram um trabalho com idoso que o idoso ele ficava em torno de 9 horas e meia sentados, fora o tempo de sono, né? Então, isso diminui muito o metabolismo, tá bom? Dúvidas até aqui? Então, o que acontece, né? Por que eu quis fazer essa live com vocês? Na graduação, a gente vem com... a gente sai da graduação com uma série de conceitos, fórmulas, mais ou menos decoradas ali, quantas calorias por quilograma de peso, ou quanto de proteína a gente tem que dar, ou qual a recomendação para o rim, para diabetes,
para obesidade. E na prática, como que isso funciona? Como que eu vou atender meu primeiro paciente? Como que eu vou atender meu segundo paciente? Né? Eu acho interessante, uma pessoa me perguntou, Anne, como que você começou o consultório? Né? Eu não comecei aqui, nessa sala que é minha, né? Eu comecei atendendo uma vez por semana, um paciente por mês. Então, é aos poucos. E o sucesso em relação ao atendimento não tem nada a ver com a agenda cheia, né? Eu nunca disse, tem que atender 100 pacientes por mês. Eu nunca atendi 100 pacientes por mês. E eu me considero muito sucesso. Eu não considero que eu tenho que atender mais pacientes do que eu atendo hoje, né? Então, esse é um ponto importante. A gente entender que a gente sai da graduação com tópicos muito específicos e segmentados, e como que a gente coloca isso tudo na prática. Aquele paciente que senta na sua frente e tem um comer impulsivo, eu nem digo transtorno de compulsão alimentar, não, mas um comer impulsivo, que tem um excesso de peso, que tem um percentual de gordura alto, e tem uma esteatose hepática, uma resistência à insulina e uma vitamina D baixa. O que a gente faz? A gente precisa saber de suplementação? Precisa. Já precisa saber sobre ferramentas de comportamento para lidar e ensinar sobre impulsividade? Se o paciente tem esteatose hepática, vou precisar calcular quantos gramas de carboidrato? Vai ser muito importante, então não dá, e a gente tem que entender e parar de tentar fragmentar a nutrição, acreditando que a gente pode dissociar ou fragmentar. Eu só calculo dieta, ou eu só trabalho com orto, ou eu só trabalho com funcional, ou eu só trabalho com comportamento, porque é impossível, você trabalha com a demanda que o paciente te traz. Vocês concordam comigo? Sim? Vão falando, tá? Então a gente cai no mercado de trabalho sem muitas estratégias. Na verdade, a gente cai nesse mercado de trabalho com essa mídia enorme por detrás, cheio de informação, low carb, ayurveda, jejum intermitente. Qual é a melhor estratégia? O que eu posso fazer pelo meu paciente? Né? Então, isso a gente tem que parar para pensar, que não é ficar avessa e achar que mídia é ruim, que tudo que é veiculado, enfim, Facebook, Instagram, YouTube, tá tudo errado. Parte até tá, porque não sei se vocês viram, tem uma matéria que saiu que 8 a cada 9 influenciadores digitais fazem desserviço à sociedade, ou seja, informam coisas erradas sobre saúde. Né? Então, claro que é difícil eu estar aqui, é menos um paciente que eu estou atendendo, que eu tenho que me organizar, mas esse é um dever, né? Eu acho que é importante isso, estar trazendo essas informações para vocês também. Deixa eu só voltar aqui. Vídeo pausado. Voltou? Que bom. Me perguntaram aqui sobre alimentação baseada em plantas, só para voltar, alimentação baseada em plantas, alimentação baseada em vegetais, alimentação que vem da terra. Depois eu vou passar uma enquete para vocês, que a gente está trabalhando junto do Ministério da Saúde, sobre uma frase que possa estar trazendo mais informação sobre alimentação para a população em geral. E a frase é do campo para a mesa, né? Ou da terra para a mesa. Então não são só as punks a gente precisa valorizar, mas não são só elas, tá? São os vegetais, legumes, frutas, verduras, grãos, cereais, leguminosas, oleaginosas, tá bom? Bem, então, como eu estava falando, quando eu me formei, alguém me perguntou aqui quantos pacientes eu atendo por mês, em torno de não mais do que 10 novos, eu não abro mais do que isso de agenda, porque senão eu não dou conta, né? Em torno de uns 30 pacientes de acompanhamento, e tem outros, assim, em torno disso, uns 40 pacientes mês, 50 pacientes mês. Tá? Essa foi a meta, não tem como até essa sala é minha, eu posso estar aqui todos os dias, mas eu me organizo para estar na UERJ, dando aula na graduação, né? E estando no Instituto Nacional de Cardiologia também, onde eu faço pesquisa, e é uma forma de eu estar integrando esse conhecimento, tanto na prática dos pacientes, quanto nos cursos, né? A gente vai fazer, para quem não sabe, na próxima semana, quem é do Rio e quem não é do Rio e quiser estar presente, já fazer um curso presencial, primeiro curso e o único curso de 2019, presencial aberto. O que significa isso? Porque o último que eu fiz era só para alunos da formação, em emagrecimento e saúde. Esse é o primeiro curso aberto, então estudantes de nutrição, nutricionistas que estejam fazendo atendimento ou que estão inseguras para começar a atender, são 2 dias, uma turma bem pequenininha, a gente está com as últimas vagas, justamente para capacitar o nutricionista e trazer essas informações práticas para que você consiga fazer um atendimento com mais segurança.
tá? Então, não só como calcula a dieta com o paciente, como que você organiza o plano alimentar do paciente. Eu sempre organizo em algumas etapas, né? Eu tenho etapas de consulta. Então, isso tudo não tem em livro, não tem em pós-graduação e não tem nenhum curso que eu conheça de extensão sobre isso. Então, é uma abordagem muito prática, que a ideia é exatamente pegar pela mão, uma turma muito pequenininha, a gente está com a turma quase cheia já. Estou fazendo um convite para vocês aqui, se vocês quiserem entrar lá no site e olhar as condições, se quiserem mandar e-mail também, tá? Para saber um pouco mais sobre o curso. Eu vou fechar as vagas na quinta-feira agora, tá? Então, até para produzir o material, fazer impressão, tem uns copinhos que eu forneço, enfim, tem uns mimos de aula, mais os livrinhos de receita e tudo mais, mas é um curso que é justamente para ensinar a fazer a prescrição junto do aconselhamento. Então, tem um segundo dia sobre nutrição comportamental e medicina do estilo de vida, e o primeiro dia sobre prescrição, sobre fito, sobre nutracêuticos e sobre estratégias dietéticas, tá? Tudo isso junto, né? Então, como que a gente vai calcular a dieta desse paciente? Então, tudo baseado em casos clínicos, tá? Então, as dúvidas que muitas vezes surgem, né, de vocês Anne, quanto tempo dura a primeira consulta? Quanto tempo dura o retorno? Daqui a quanto tempo eu vou marcar o paciente para uma segunda consulta, para uma terceira consulta? O que você vai abordar nessas consultas? Então, tudo isso é passado dentro desse workshop de 2 dias, com todas as ferramentas impressas, né? Para que você possa ter mais informação, porque senão a gente fica, e eu fiquei assim por muitos anos, né? E eu continuo, esse é outro ponto que é importante vocês saberem, que todo final de dia, e quando eu não consigo, todo final de semana, de atendimento final da semana, lá para quinta, sexta-feira, eu paro e avalio os meus atendimentos. Como foi? O que eu posso fazer para melhorar? Então, todo o meu atendimento, nesses 15 anos realizando atendimento nutricional, ele está em constante aperfeiçoamento. Não tem uma resposta assim, tá, faça isso que está 100% correto. Não, eu vou aperfeiçoando. E nesse workshop que eu quero justamente trazer para vocês essa prática clínica. Não existe em livro e não existe. Eu não conheço outro nutricionista que tem o mesmo tempo de formada que eu e que traz esse tipo de informação, com planilhas de atendimento, com as estratégias, com planos de dieta que eu prescrevo, enfim, né? Então, o que a gente vê hoje, muitas vezes, são nutricionistas frustrados porque o paciente não volta, ou frustrados porque tem insegurança, ou frustrados porque atende num tempo muito grande, o paciente fica cansado na consulta, então tem todo o passo a passo. Vocês têm o passo a passo de atendimento? E nem o retorno, gente. Material e valor. Então, esse curso, esse workshop é no Rio de Janeiro, de 9 da manhã às 18 horas. São 2 dias inteiros fazendo uma imersão para prescrição de dieta na hora, para planos de atendimento, consulta de retorno, principais estratégias clínicas, é presencial. Por quê? Eu tenho um curso similar online, que é o treinamento em atendimento nutricional eficiente. Ele, junto do curso de comportamento, ele corresponde a esse curso presencial, tá? A proposta do curso presencial é trazer exatamente de uma forma diferente esse conteúdo para vocês, para quem gosta de estar presente, né? Vocês sabem que eu dava aula em muitas pós-graduações, né? Dava muitos cursos presenciais também, em empresas parceiras e amigas, só que hoje eu tenho 2 filhos e não consigo mais estar presente finais de semana dando aula, né? Então, esse é o único curso de 2019 que eu estou abrindo, tá? Na parte que tem essa abordagem presencial. E, além disso, para quem se inscrever, tem acesso ao curso gravado de estratégias de emagrecimento para assistir depois. Por quê? No curso presencial, eu vou falar de low carb, vou falar de Ayurveda, vou falar de, enfim, várias estratégias clínicas. Mas a ideia é que vocês tenham também, além desses 2 dias inteiros presenciais, vocês têm acesso a esse curso para assistir depois, nessas 10 aulas gravadas, tá bom? Sobre alimentação vegetariana, tipo de suplemento, tudo com enfoque no emagrecimento, que é a proposta do curso, tá? Então, material e valor, tem esse curso no site annebelo.com.br, tá? ANNE, né? Belo com 2 L's. Tem no link na bio também, o pessoal no Facebook, eu vou deixar o link para vocês. São as últimas vagas, tá, pessoal? Então,
não se perder. Para quem quiser fazer o online, quem tiver interesse, esse curso presencial é uma junção do treinamento em atendimento nutricional eficiente, tá? Com o curso de comportamento. Então, seriam 2 cursos para vocês terem acesso ao conteúdo do presencial, tá? Keila vai, que bom, Keila. Jaqueline, os valores estão dentro do site. E mais do que isso, se você tiver algum amigo, 2 amigos e quiserem fazer como se fosse um pequeno grupo, manda e-mail para o contato@nivelo.com.br, porque a gente pode fazer uma condição especial, se for o caso, tá bom? Estudantes também são bem-vindos, tá? Então, assim, mais uma vez, cálculo de dieta é dúvida de vocês, consultas de retorno. Então, consulta de retorno eu quero deixar claro aqui para vocês, não adianta pensar em consulta de retorno, pessoal. Esquece esse conceito. É plano de atendimento, projeto de atendimento. Não foque em consulta de retorno. Não quero mais saber esse tipo de dúvida por aqui, tá? Então, a gente só fala em plano de atendimento. Então, mais uma vez, a proposta é ampliar esse olhar do nutricionista, trazendo informações sobre medicina do estilo de vida, tá? E também sobre a parte mais prescritiva da alimentação, tá? Então, quem é bem-vindo no curso? Estudantes, 7º e 8º período, tá? Recém-formados e nutricionistas já estão formados e querem ter mais eficiência no atendimento nutricional, tá? Então, mais uma vez, o que tem acesso? Planilha de atendimento, materiais impressos para serem utilizados, enfim, ferramentas impressas, planos alimentares e um curso completo de estratégias de emagrecimento, tá? Então, mais uma vez, esse material não está presente em cursos por aí, né? E nem em graduação a gente não aprende nesse formato, muito menos na medicina do estilo de vida e muito menos essa abordagem comportamental aliada à prescrição dietética. O pessoal que está perguntando do online, gente, é só entrar no site. O curso correspondente ao presencial é o treinamento em atendimento nutricional eficiente e o curso de comportamento alimentar, tá? Então, como eu falei, quem se inscrever, são as últimas vagas, eu vou fechar quinta-feira de qualquer forma as inscrições, então não perde tempo, tá? Para vocês poderem ter acesso também o presencial. Nutri Paula Rocha recomenda a formação. A formação é um outro curso, é um curso muito extenso, de 180 horas, né? Que bom, Paula, que você recomenda. Eu vou abrir as inscrições só em agosto dele, tá? Agora a gente está com essa opção, ou do curso online, para quem mora longe ou quem gosta, e o curso presencial para abordar tanto a parte prescritiva quanto de aconselhamento ali no tete a tete do atendimento nutricional, como que eu faço. Tem planilha de abordagem comportamental também, que é onde eu organizo todas as minhas estratégias, tá? Então, o objetivo é trabalhar ferramentas de coaching, ferramentas de comer intuitivo. Eu fiz o curso da Evelyn Tribole, que é californiana, que propõe o conceito do comer intuitivo. Comer com atenção plena, eu fiz alguns cursos de Mindful também. Então, a ideia é fazer esse pool de informações que vai trazer uma abordagem mais prática para o nutricionista poder aplicar esses conceitos no consultório, nos atendimentos, tá? Então, deixa eu só responder algumas dúvidas aqui que eu queria, o pessoal perguntou na caixinha de... Vocês estão gostando da live? Trouxe informações novas para vocês. Não sei se vocês já tinham ouvido falar nesse conceito da medicina do estilo de vida. Eu, particularmente, sou apaixonada e encantada. Eu acho que essa é a grande resposta para o paciente com doença crônica, tá? O único curso que eu conheço é um curso, se não me engano, são $1.000 e é online, né? Na American College de Medicina do Estilo de Vida, né? Lifestyle Medicine. Tem gente que critica um pouco esse termo, que é a medicina do estilo de vida, e tem outros que falam sobre a medicina do viver saudável. Então, talvez esse nome possa aí sofrer algumas alterações, porque estilo fala muito questão de elegância e não tem nada a ver com isso, é questão de mudança de hábitos para prevenir e reverter doenças crônicas. É né? Uma coisa bem objetiva e com muita evidência científica. Tá? Mas o pessoal perguntou sobre como que eu comecei a atender. Não sei se... então, eu atendo há 15 anos, não comecei a atender aqui, tá?
eu comecei a atender um paciente a cada 3 meses, né? Eu não sei se vocês sabem, eu comecei a atender um paciente pesando numa balança Tanita, que podia ser libra ou quilo, e eu pesei uma paciente magrinha, miudinha, em libra, e ela pesava 100 quilos na minha balança. Quando ela olhou e tinha escrito 100, ela saiu correndo. Então, meu primeiro paciente não foi um paciente de sucesso. Eu não tenho uma história, já comecei atendendo 100 pacientes, num super consultório, não, né? Então, eu comecei atendendo um paciente por mês. Quando eu me formei, que foi 15 anos atrás, não tinha mídias que eu digo WhatsApp, Instagram, Facebook. Então, a captação era exclusivamente no boca a boca. Hoje acaba vindo muitos pacientes por rede social, mas a minha forma de atendimento nunca, assim, minha captação nunca foi desse formato. Isso tudo eu falo muito no curso, tá? Eu não acredito só no marketing digital, eu acredito no marketing boca a boca, marketing de resultado, ainda mais quando se fala de alimentação. Então, tenho médicos parceiros, tenho educadores parceiros, então esse é um ponto importante. E o que eu gosto muito de chamar atenção sobre a minha história, né, que eu sempre foquei naquele paciente. Gerar resultado para aquele indivíduo que estava na minha frente. Às vezes era um que eu atendia por mês, eu lia, estudava, fazia perguntas objetivas, via o que eu posso melhorar na próxima consulta e eu gerava resultado para ele. Nunca foi minha meta atender 100 pacientes, eu tenho 15 anos de formada, nunca atendi 100 pacientes, nem pretendo atender 100 pacientes por mês, né? Então, isso não significa sucesso. Né? Sucesso é você gerar resultados e você ter satisfação, né? Tem gente que me pergunta, Anne, o que você acha de nicho? Se nicho for te gerar satisfação, você trabalhar com um nicho só de pacientes, bacana. Eu trabalho, atendo gestantes, atendo introdução alimentar, atendo paciente com excesso de peso. Se tiver um paciente com câncer, de repente aqui no consultório, eu vou encaminhar, se não for meu interesse, assim, minha maior experiência. Mas essa questão do nicho é uma questão muito individualizada sua. Você não precisa, porque na marca digital você tem que falar para um nicho só. Esquece marca digital, gente. Vocês têm que aprender atendimento nutricional com quem faz atendimento nutricional, e não com quem faz marketing digital. Né? Então, esse é um ponto muito importante. Então, esqueça mimos. A gente tem que pensar em fazer o melhor para aquele paciente. Tá? Então, outro ponto que me perguntaram foi sobre consulta, como que eu motivo o paciente. Tá? Então, esse é um ponto muito delicado, que a gente tem que entender que a gente não motiva ninguém. Tá? O que nós fazemos é estimular o paciente a ele se motivar através de uma entrevista motivacional. Por exemplo, você tem uma conversa menos autoritária, mais colaborativa, mais parceiro no tratamento. Então, no curso, por exemplo, tanto presencial quanto de comportamento, que é online, ele tem todo um capítulo só sobre a mudança, sobre paciente resistente, né? Então, por exemplo, aquele paciente que chega no consultório, tudo que você fala para ele, se for uma dúvida também, tudo que você fala para ele, ele fala que não vai conseguir fazer, adianta você ficar dando metas para ele? Adianta você pedir para ele voltar daqui a um mês? Não, você vai ter que tratar esse paciente de acordo com o estágio de mudança dele. Então, toda a minha proposta terapêutica, até agora, junto do Ministério da Saúde, a gente está propondo isso, de você estratificar o paciente de acordo com o grau de prontidão de mudança. Então, não adianta você prescrever uma mesma dieta para um paciente que está ambivalente ou para o paciente que não está pronto para mudar, nem sabe que precisa mudar, está ali porque a esposa mandou, porque o médico mandou, e não entende as verdadeiras razões, os benefícios da mudança. Você não pode entregar metas nem planos alimentares para esse paciente, porque ele não vai voltar. Você vai ter que trabalhar com a informação. É muito diferente do paciente que está motivado, o paciente que já está ativo, que já começou o processo de mudança. E tem um outro tipo de paciente, aquele paciente que pré-contempla, né? Que ele quer mudar, mas ele tem preguiça, ele tem dificuldade, ele fica ambivalente. Então, existem ferramentas para aumentar os prós e diminuir os contras, por exemplo. E tudo isso a gente vê no presencial também, né? Então, não é fácil. Anne, como você motiva? Dando castanha? Não, né? Não é assim. Então, até mesmo para pacientes com doenças crônicas, sim. Então, a gente está propondo, junto do Ministério da Saúde hoje, todo o processo terapêutico. Se você olhar até o material já antigo, de 2012, do Ministério sobre Tratamento do Paciente Obeso, ele já considera isso. Já tem 7 anos publicado. Então, a gente tem que entender que não dá para tratar doença crônica como a gente aprende muitas vezes na graduação, ou como a gente aprende nas pós-graduações. A gente tem que mudar o olhar desse paciente, projetar tratamento e entender, mais importante de tudo,
qual o estágio de mudança que esse paciente se encontra. Tá? Então, esses pacientes resistentes não se passa dieta? Depende, né? Que tipo de resistência ele tem? É em relação à alimentação? É em relação ao exercício? Porque depende também, né? É em relação à mudança de sono, ele fala que não vai dormir mais cedo. Qual tipo, aonde que ele está resistente? E o que você pode fazer na consulta para fazer com que ele saia dessa ambivalência e ele se prepare para entrar em ação? Então, existem ferramentas para você fazer isso em consulta, tá? Então, normalmente, paciente em pré-contemplação, que é a primeira fase de estágio de mudança, não tem como ele sair com uma dieta. Eu vou pedir para ele voltar na semana seguinte para a gente continuar conversando, ele preencher alguns questionários, existem uma série de estratégias, porque não vai adiantar ele sair com a dieta, porque vai para quê? Né? Para quê? Ele nem quer aquilo, ele nem entende a importância. Então, a gente tem que entender sempre e estar trabalhando com o estágio de mudança e não só isso, projetando tratamento do paciente, explicando para ele que não é essa consulta e a consulta da semana que vem daqui a 15 dias, que está incluída. Não, você vai projetar um tratamento, são 6 meses, é 1 ano de atendimento. Quanto de peso esse paciente tem que perder? Tem uma outra pergunta que vocês me perguntaram, que me fizeram. Quanto de peso esse paciente tem que perder? 1 quilo? Ah, eu quero o paciente chegar, eu preciso perder 30. Será que ele precisa perder 30 quilos? Ou se ele perder de 5 a 10% do peso dele, ele vai ter uma melhora metabólica incrível. E talvez seja mais fácil ele manter esse peso. Então, assim, é muita questão de conscientização e informação, tá? Isso tudo a gente conversa muito no presencial. Faz o que para o paciente resistente em relação à alimentação? Trabalha prós e contras. O que ele vai ganhar ao mudar a alimentação? O que ele vai perder? Continuar do jeito que ele está. Existem muitas ferramentas, Nutrix. Tem muitas ferramentas que a gente pode estar trabalhando para sair, para tirar o paciente da ambivalência, dessa resistência, e você conseguir, na mesma consulta, estar fazendo um plano terapêutico para ele. Tá? Então, deixa eu tirar mais algumas dúvidas aqui do consultório, a entrevista motivacional. Então, não sei se vocês... Assim, uma última dica que eu acho muito importante sobre estruturação, tá, gente? O que significa isso? Como que é o atendimento? Né? Como que é o seu atendimento? Seu atendimento é estruturado? O paciente, quando ele volta na consulta, ele sabe exatamente como que vai ser o passo a passo? Quanto tempo você gasta numa conversa inicial? Quanto tempo você vai fazer a avaliação nutricional? Como que é a pressão da dieta? Então, eu particularmente montei uma consulta semi-estruturada aqui. Porque isso é muito importante para o paciente. Ele entender como que vai ser essa nova consulta dele, ou como que vai ser essa primeira consulta. Então, normalmente eu falo, olha, eu explico um pouco sobre... primeiro, esse paciente, não sei se vocês sabem, quem tiver curiosidade, baixa, lá no site tem vários materiais gratuitos, tem a minha anamnese lá, então eu envio a anamnese por e-mail para o paciente, então ele já chega para mim, tá? Eu já sei um pouco sobre a história dele, sobre as demandas dele, tá? Então eu tenho uma etapa inicial, né, com perguntas abertas, tá? E pedindo para ele me contar um pouco mais sobre a história dele, seja de peso, de alimentação, ou o que ele traz de dificuldade. Essa primeira etapa. Ela dura em torno de 20 minutos. Tá? Não deixe passar muito disso. Depois eu tenho em torno de 5 minutos para fazer a avaliação antropométrica. Tá? Então, o que eu faço? Ou faço dobras de impedância, ou só circunferência, dependendo do grau de obesidade, peso. E aí eu passo uma terceira etapa de consulta, que é do diagnóstico nutricional. Eu já falei isso 200 vezes, vocês não devem mais me aguentar. O que é diagnóstico nutricional? Antropometria, bioquímica, clínica, dietética, exame físico, ABCDE. Os alunos da UERJ são carecas de saber. Né? Em prova, eles já colocam ABCDE. Fazer diagnóstico nutricional e explicar para o paciente como que é esse diagnóstico, quais são os fatores mais importantes. Pensando na clínica, sono, manejo de estresse, pensando no social também, né? O ambiente que esse paciente está inserido, o suporte social. Tudo isso organiza um diagnóstico. Tá? E aí eu passo para uma outra etapa da consulta, que é traçar o plano terapêutico. Tá? Nesse plano terapêutico, ele envolve um momento curto de cálculo de dieta, tá? Você não demora nem 30 segundos para fazer um cálculo, e distribuição dessa proposta de macronutrientes, traduzindo em comida, né? E vendo o que o paciente gosta. Tá? Então, esse processo de cálculo, distribuição e tradução junto com o paciente, que eu chamo de tradução, que é transformar os números em comida, dura em torno de 20 minutos, 25 minutos. Tá? Ou seja, o cálculo da dieta, obviamente, é com o paciente. Tá?
E aí eu sempre preconizo sair desse foco de superalimentos, tem que comer chia porque é um superalimento, ou blueberry, ou esquece isso, isso é tudo bullshit. Se você ler, é só ler o livro da Marion Nestlé que vocês vão ver que é tudo, assim, a indústria financia grande parte desses estudos de superalimentos, né? E aí eu passo para uma etapa junto, né, da questão dessa tradução em comida, receitas, e também tem uma parte de comportamento, então ou ensino algumas ferramentas, alguma estratégia, comportamento, tá? Principalmente a parte social, aí você vai ver o que vai ser mais importante desse paciente, tá? E da medicina do estilo de vida, se vai ser sono, manejo de estresse, mindfulness e assim por diante, tá? Ou junto do paciente, ou depois que o paciente sai, eu faço o plano de atendimento dele, projetando para 6 meses ou 1 ano, tá bom? Normalmente eu envio o livro, eu envio um e-mail para esse paciente, agradecendo a consulta, agradecendo a confiança e reforçando a capacidade dele. Isso é um outro ponto importante de comprometimento, autoeficácia, enfim, isso tudo a gente vê no curso presencial também. Então tem todo um passo a passo, né? Não é como que eu aprendi isso? Fazendo, ajustando, e a cada consulta a gente vai aprimorando o atendimento. Eu não acho que a consulta é perfeita, claro que não, né? Mas eu tenho uma bagagem, e por eu ter atendido sempre não mais do que 40, 50 pacientes mês, eu consegui fazer esse aperfeiçoamento do atendimento. Então, tudo que eu leio, fui no simpósio de medicina do estilo de vida, já traduzi, já aplico para os pacientes, eu incluo nos cursos. Então, sempre faço todo o tipo de informação que eu busco, que eu recebo, eu aplico, tanto no consultório, quanto na graduação, quanto nos cursos online, tá? E quanto no curso presencial, que é a melhor oportunidade de a gente estar próximo, tá? Você entrega o livro de receitas, eu entrego o livro de receitas ou de petiscos, vai depender, tá? Mas normalmente ele tem todo o plano ali e eu digo para ele olhar esse livro e ver se alguma coisa atrai, se ele tem interesse em fazer uma dessas receitas, para ele me informar o que ele gostaria de fazer para eu encaixar no planejamento qual seria o melhor horário, tá bom? Então as receitas são calculadas sim. Mas eu trabalho sempre como equivalente, tá? Por quê? Porque eu respeito a lei de escudeiro, né? Da variedade. Não tem como prescrever um cardápio só, ou cardápio de 5 dias. Você tem que estimular a variedade. Os equivalentes é a forma mais honesta de a gente estar fazendo isso, tá? Eu tentei fazer, fiquei 1h30 com o paciente. Não é muito tempo, não, Ana. É o tempo que eu fico, 1h20, 1h15. Tem paciente que fica 1h40, tá? Então, eu sugiro, se couber dentro do seu planejamento, que paciente de primeira vez você deixe 1h30 e paciente de retorno em torno de 1 hora, dependendo do retorno que eu digo, numa segunda, numa terceira, numa quarta consulta, tá? Então, demora mesmo. Demora porque a gente está falando de hábitos. Demora porque a gente não está falando dele tomar um remédio, ou um suplemento, ou um fitoterápico. É isso também, muitas vezes, tá? Qual o livro que você quer, meu anjo, Nutrix? Nome do livro? Algum livro que esteja aqui? Ou o livro que eu comentei? Tem muitos livros bacanas de aconselhamento, livros não traduzidos, né? Não tem para português, mas tem alguns artigos do pessoal que gosta de saber mais sobre entrevista motivacional, tudo isso que está inscrito na lista de e-mails, recebeu vários artigos super bacanas esse mês de atendimento. Tá? Deixa eu ver aqui perguntas. O que considerar de massa muscular? Qual protocolo de macro usar? Vai depender. Euralice Coach. Não dá para responder assim. Eu preciso saber quem é esse paciente, qual é o hábito dele, qual é o estilo de vida dele, que tipo de exercício físico ele faz, o que ele já fez na vida dele, qual o ambiente que ele está inserido, como que é o comportamento alimentar, tá? Então, é impossível te passar um protocolo. E se alguém te passar, eu prometo para você que está errado. Porque o protocolo, existem protocolos para você ajustar para aquele paciente que está sentado à sua frente. Faz sentido? Tá? Uma verdade indigesta de Marion Nestlé foi esse que eu falei, da chia, do blueberry, desses super alimentos. Ela desmistifica todos eles, mostrando conflitos de interesse. É um livro mágico. Recomendo. Sobre as empresas, é esse mesmo. Marion Nestlé. A Kel Parreiras me ajudou aqui. Livro para iniciantes, você tem algum para indicar? Para iniciantes nutricionistas? Eu adoro. Não sei se vocês já leram O Estilo de Vida Orgânico, é um livro que fala sobre medicina do estilo de vida, eu publiquei ano passado, tá?
E ele pega todos os conceitos da medicina do estilo de vida, tem orientação também sobre sono, manejo de estresse, comer intuitivo, comer com atenção plena. Então, é meu livro. Publiquei, ele está à venda através nas livrarias Amazon e tudo mais. Tá? Quem estiver aqui no presencial vai ter ele também, se alguém quiser. E aí, gente? Luciana, quer ver? Você já leu esse? Ah, Uma Verdade de Gesto meu? Acho que você já leu, que eu sei. Né, Luciana? Tudo bem? Então, gente, dúvidas? Então, passando aqui mais uma vez para falar o que a gente fez nessa live. Vou deixar salva. Vou tentar deixar nos destaques. Falamos sobre medicina do estilo de vida. Falamos sobre retorno versus planos de atendimento. Falamos sobre estratégias nutricionais. E eu falei um pouco sobre o curso presencial. Que quem se inscrever, a gente está nas últimas vagas, quem se inscrever no presencial tem acesso ao curso de estratégias de emagrecimento, com aula de vegetarianismo, com aula, enfim, não só tem toda a parte prática e acesso às planilhas e orientações aqui, né, que é lá no... E conhecer meu consultório, porque o presencial é no prédio que vai acontecer no prédio onde eu atendo. Então, tem toda essa parte prática e teórica, e também tem acesso ao curso completo de nutrição e emagrecimento, que são 10 aulas que aborda, enfim, estratégias low carb, paleo, coisas que também não têm evidência científica, glúten, lactose, enfim. Tem uma aula para cada um desses assuntos mágicos. Entra lá no site para vocês conhecerem, tá? Então, sabendo que quem se inscrever agora faz o curso presencial e ainda tem acesso a estratégias avançadas de emagrecimento, tá bom? Eu estou esperando vocês aqui, eu sei que já tem várias alunas aqui que estão inscritas e participaram da live, vai ser um prazer recebê-las aqui na próxima semana. E quem não se inscreveu, não perde tempo. Site anibelo.com.br, tá bom? Mais alguma dúvida? Eu fico muito feliz de vocês estarem aqui no horáriozinho de almoço de vocês, da gente estar com essa sala cheia e eu ter tido a oportunidade de tirar algumas dúvidas individualmente e trazer algumas dúvidas que vieram na caixinha de perguntas que eu abri ontem. Tá bom, pessoal? Então, tenham uma boa tarde e a gente se vê, acompanhe. Tem muito conteúdo bacana sobre ultraprocessados essa semana e sobre estratégias clínicas também. Vou deixar a dica também do livro da Marion Nestlé, já que muita gente perguntou, tá? Eu vou fazer um post sobre ele para poder deixar acesso para vocês, porque senão a gente fica à mercê, às vezes é publicação científica, mas a gente tem que entender que existe conflito de interesse. E ninguém fala sobre isso. E esse é um tema que a gente discute muito lá no Instituto de Cardiologia. Então, o que eu tento fazer, tanto nos cursos presenciais quanto online, quanto na graduação, é poder estar divulgando tudo que a gente vê em pesquisa científica, o que a gente experimenta e testa, o que a gente publica, e os cursos que eu faço. A ideia é estar trazendo essas informações para vocês. Tá bom? Fiquem com Deus e eu fico muito feliz de vocês estarem até aqui, nessa terça-feira à tarde. Um beijo e até, gente!